Bom, pessoal, o objetivo agora é a gente dar uma palhinha, só colocar algumas questões, né, para trabalhar, para que vocês vejam o que é o mais perguntado das principais bancas que nós temos por aí. Basicamente, né, hoje as três maiores bancas, na maior parte dos concursos, são a CESP, a VUNESP. Se bem que a VUNESP dá para pensar em termos de Sesgran-Rio também, é claro, né? E a Carlos Chagas, aí é a líder do mercado, pelo menos, né? Então vamos lá. Questões do tipo da CESP. Se tem uma coisa que a CESP gosta, é da expressão é suficiente. A CESP gosta dessa expressão porque essa expressão é suficiente já deixa bem claro para o leitor, ou seja, para o candidato, que aquela maneira que a banca está estabelecendo para realizar alguma tarefa não é a única maneira. Vejam, para conseguir sublinhar um texto, é suficiente selecionar a palavra e clicar naquele botãozinho com o S? É a única maneira de se fazer? Claro que não, mas é uma das maneiras. Então, basta fazer isso que você chega ao resultado. E a partir daí, o que a CESP usa, e eu disse isso para vocês lá atrás, quando nós começamos o Word, usa muito, mas é a banca que mais usa, não é só ela, mas é a que mais usa, e é disparado o uso dos botões. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos de prova da CESP, 2 anos e meio, vamos dizer de 2009 para cá, se você pegar todas as provas que a CESP fez, ou pelo menos as dos principais concursos, né, e você for observar só as questões de processador de texto, pode até ser do Writer, mas Word e Writer, cerca de 75% das questões envolvem algum dos botões desses programas. Por isso que eu falei lá atrás para vocês, tem que se apaixonar pela barra de ferramentas padrão, tem que ter um caso com a ferramenta de formatação, porque esses caras caem direto. Então vamos lá. É muito comum que a CESP ofereça uma janela do aplicativo, né, e um texto introdutório. Considerando a figura ao lado, que mostra uma janela do Word 2002 com texto em processo de edição, julgue os seguintes itens. E eu repito, esse texto introdutório geralmente não serve para nada e não fica olhando para a imagem. Primeiro vai para a questão e depois você volta para a imagem se precisar. Aí ele diz o seguinte, a primeira questão é esta. Para centralizar, agora olha a sacanagem, eu vou destacar essa palavra aqui. Essa palavra foi sacanagem sim. A palavra todo. Vou explicar o porquê depois, tá? Para centralizar todo o parágrafo iniciado em aberta na noite, é suficiente clicar em uma palavra qualquer desse parágrafo e em seguida clicar o botão tal. Bom, galera, a primeira coisa que nós temos aí que observar é o tal do botão, o último aí, né? Este é o botão centralizar. Então, se o resto está certo ou não, nós vamos discutir a seguir. Agora, que realmente, já que ele quer centralizar, ele avisou, né? Que realmente esse é o botão centralizar, tudo bem. Qual é a pegadinha? Porque a questão, meus amigos, a questão está correta. Qual é a sacanagem? A sacanagem é a banca induzir você ao erro. Induzir o seu cérebro a pensar de maneira diferente daquela que você deveria para poder resolver a questão. Vejam, para centralizar todo o parágrafo, tem muita gente que nessa hora o cérebro já disse, então eu tenho que selecionar todo o parágrafo. Só que aí a banca diz que para centralizar todo o parágrafo, iniciado em aberta na noite, o parágrafo iniciado em aberta na noite, pessoal, é esse parágrafo aqui do lado esquerdo, né? Então ela diz que para centralizar todo esse parágrafo, é suficiente clicar em uma palavra qualquer e em seguida centralizar. É verdade, galera. Aí, ué, mas não vai centralizar só aquela palavra? Como é que dá para centralizar só uma palavra no meio do texto? Isso nem faz sentido. Todas as vezes
todas as vezes que nós estivermos discutindo formatação de parágrafo, basta clicar em qualquer lugar do parágrafo e já vai acontecer a tarefa para o parágrafo inteiro. Posso selecionar o parágrafo inteiro antes de centralizar? Claro que posso. A questão não é essa, mas é suficiente fazer dessa maneira. Se eu clicar no meio de um parágrafo e alterar o entre linhas, né, a distância que separa as linhas do parágrafo, todas as linhas do parágrafo vão ter a sua distância aumentada ou diminuída, dependendo do meu critério. Se eu clicar no meio de um parágrafo qualquer e aumentar o recuo, o parágrafo inteiro vai se afastar da margem. Então, vocês podem perceber, realmente, basta clicar em algum lugar do parágrafo. Agora, e se fosse formatação de fonte? Aí não. Por exemplo, negrito. Basta eu clicar num parágrafo qualquer e aplicar negrito. Vai ficar negrito o parágrafo inteiro? Claro que não. As formatações de fonte precisam que algo tenha sido pré-selecionado para que elas possam efetivar a sua ação. Mas, de qualquer maneira, essa primeira questão aqui estava, ou está, né, correta. A seguir, outras duas questões sobre esta mesma janela. A segunda, que nem depende da janela, diz o seguinte: ao se aplicar um clique duplo sobre a barra de título, a janela mostrada será minimizada, né? Então, já oferecendo a vocês a ideia de gabarito, essa questão está errada. Não é pelo contrário, na verdade não é por aí não. É diferente. Lembram-se, lá no final da barra de títulos, existem 3 botões, e esses botões podem estar representados ou assim, minimizar, restaurar abaixo e fechar, né? Se você não está lembrando, volta no módulo que nós começamos a falar do Word. Eu falei um bom tempo sobre isso e disse das pegadinhas que são mencionadas em prova sobre esses caras. Minimizar, restaurar abaixo e fechar. Ou você vai encontrar uma outra sequência de 3 botões, mais ou menos assim. Minimizar, maximizar e fechar. Ora, o primeiro e o terceiro botão são sempre os mesmos, minimizar e fechar. O segundo botão muda. Quando você aplica duplo clique sobre a barra de título, o que vai acontecer é a ação do botão do meio. Ou seja, se a janela está maximizada, ela vai restaurar abaixo. Se ela está restaurada abaixo, ela vai maximizar. Então, mesmo sem olhar no slide anterior, mesmo sem olhar na janela, mas eu já vou voltar lá, eu já sei que minimizar não vai rolar. Agora, vamos supor que a banca tivesse dito, ao se aplicar um clique duplo sobre a barra de título, a janela mostrada será restaurada abaixo. Aí eu tenho que olhar a janela. Aí eu tenho que olhar a janela e eu tenho que observar se... Vamos lá para ela. Eu tenho que observar o que o botão está me dizendo. Então vejam, nos referimos a esta área aqui, né? Circulada aqui na cor vermelha. Muito bem. Quais são os 3 botões desta janela, meus amigos? Os 3 botões desta janela que apresenta o slide são, respectivamente, minimizar, maximizar e fechar. Portanto, se eu aplicar agora duplo clique sobre a barra de título, a janela em questão seria maximizada. Tá legal? De qualquer forma, como a questão foi apresentada com minimizado, isso jamais acontece, tá? Esta questão está errada. Depois, a terceira e última questão sobre essa janela. Galera, antes de nós observarmos, vejam como essa questão é baba se você souber o nome dos botões. Eu já vou lendo a questão, colocando, na hora em que eles chegarem, colocando e me expressando com o nome dos botões. Aí fica assim, ó. Ao se aplicar um clique duplo
na palavra talentos, na primeira linha do texto mostrado, e se clicar negrito, a referida palavra será formatada como negrito. Fica até ridículo. Caso, após essas ações, o botão desfazer seja clicado, essa formatação será desfeita. Pô, então, galera, você sabe o nome do botão, aí fica dizendo o seguinte, ó, se apertar negrito, negrita, e se apertar o desfazer, desfaz. Será que é isso mesmo? É claro que é isso mesmo. Quando muito, a única dúvida que me parece que poderia surgir numa questão como essa é sobre esse trecho aqui, ó. Ao se aplicar um clique duplo, tá? Então vamos lembrar, galera? Clicou uma vez, posiciona o cursor naquele local. Só, mais nada. Aplicou clique duplo, seleciona uma palavra. Aplicou clique triplo, selecionou o parágrafo inteiro. Então, realmente, ao se aplicar um clique duplo na palavra talentos, o que vai acontecer, galera? Vai selecionar a palavra talentos. E aí, se eu clicar negrito, negrita a palavra talentos, e se eu depois apertar o desfazer, essa formatação será desfeita. Por quê? Porque o desfazer sempre desfaz a última ação executada, a mais recente. E a mais recente, antes do desfazer pelo enunciado da questão, é a formatação negrito. Está perfeita essa questão, a questão de cima, né? A gente já falou, essa questão aqui está errada, mas a questão de baixo está ok. Uma questão sem problemas. Tá legal? Então, galera, uma outra coisa que eu queria ilustrar para vocês, uma coisa importante, é o seguinte. Essa terceira questão, ela é muito simples. Porque a banca, sinceramente, vamos fazer o seguinte, vamos partir do pressuposto que você não estudou muito informática ainda, mas que você é usuário do Word, e que você já é usuário do Word há algum tempo, há um bom tempo, sei lá, uns 3 anos ou mais, que deve ser o caso de todo mundo. Quem é que não conhece o botão negrito e quem é que não conhece o botão desfazer? Aí veja, se você estudou um pouquinho que seja, você já aprendeu que o clique duplo seleciona uma palavra. Aí eu já aprendi, aí eu vou para a questão. Clique duplo seleciona a palavra. Negrito, negrita. Desfazer, desfaz. Verdadeiro ou falso? Chega uma hora que você começa a ler umas 8 vezes essa questão para ver se não tem alguma sacanagem. Porque para quem conhece o Word e ainda estuda, que é o caso de todos vocês, a questão fica ridiculamente fácil. E tudo que é de graça, diz o ditado, o santo desconfia, né? Então, meus amigos, beleza, tá correto, não tem problema nenhum. A questão é fácil mesmo. E muitas questões da CESP são extremamente fáceis de verdade. Talvez a banca que apresente as questões mais evidentes do total. Muito bem. Aí nós vamos para uma questão da VUNESP. Veja, mudou a banca, mas não mudou muito não. O que vai mudar? Agora nós temos 5 alternativas. Mas vejam, a questão está aí anotada com o número 18, mas sinceramente tanto faz. Diz o seguinte: assinale a alternativa que contém o nome da barra de ferramentas do Word apresentada parcialmente na figura. Galera, não tem o que falar, né? Talvez os botões mais naturais sejam esses aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado. Só que eu queria, antes de resolver, até porque vocês já sabem o gabarito, eu queria lembrá-los de uma outra questão que a VUNESP fez. Eu não quis trazer, porque senão a gente fica falando só da mesma coisa. Mas a VUNESP, numa outra questão de prova, ela perguntou, eu vou aqui selecionar agora na cor vermelha, vou colocar aqui num retângulo na cor vermelha. Numa questão de prova, a VUNESP perguntou, ela mostrou esses 4 botões e ela diz: os 4 botões apresentados na figura referem-se ao espaço e estão presentes na barra espaço.
Aí, galera, claro que esses 4 botões se referem ao quê? Ao alinhamento. E qual é o nome dessa barra de ferramentas? Ora, lá e aqui o nome é o mesmo, né? Barra de ferramentas, formatação. O gabarito é a alternativa B de bola. Outra questão extremamente simples de uma banca que também costuma fazer questões simples, né? Nem todas as questões da CESP ou da VUNESP são questões dadas aí gratuitamente para o candidato, mas são bancas que naturalmente trabalham com essa circunstância, tá legal? Então essa questão tem como gabarito a alternativa B de bola. Por enquanto é só, mas temos mais alguns exercícios para ver no próximo bloco. Até lá!